Paz do Senhor, teens and preteens, que bom que a gente está aqui novamente para a gente conversar mais um pouquinho sobre alguma coisa da Bíblia e das nossas vidas. Eu tenho uma pergunta para você. Alguma vez você já fez alguma coisa que você se arrependeu muito? Alguma coisa que alguém falou para você, não faça isso. Você foi lá e acabou fazendo, e depois que viu as consequências, você teve a sensação de, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um cara que fez uma coisa que trouxe consequências gigantes para Israel e para os filhos, para toda a família dele. Nós vamos falar sobre Acã, o pecado de Acã. Para a gente se situar na história, deixa eu dar para você um background do que estava acontecendo nos tempos de Acã. Vocês lembram que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de sair do Egito, e eles estavam 40 anos peregrinando pelo deserto, porque eles iriam conquistar a terra prometida, conquistar Canaã. Você já conhece a história, você sabe que Moisés passa a liderança para Josué, e Josué então é o grande general que vai tomar a terra prometida. A primeira cidade a ser tomada na terra prometida seria Jericó. Vocês lembram da situação em que eles deram 7 voltas ao redor da muralha de Jericó, depois no último dia deram mais 7 voltas e derrubaram a muralha de Jericó e entraram em Jericó. A ideia era saquear tudo, mas não ficar com nada. Era destruir Jericó. Antes de entrar na cidade, Deus deu ordens específicas para Josué a respeito do que eles deveriam fazer com as coisas que estivessem dentro da cidade, com os objetos. Veja só o que Deus fala aqui em Josué capítulo 6, versículo 17. Deus falando o seguinte, olha, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então aí as ordens expressas de Deus. Acontece que eles entraram na cidade de Jericó, tiveram uma vitória relativamente fácil, muito fácil. Deus deu para o povo de Israel a cidade de Jericó e Deus deu também uma confiança muito grande de que eles estavam sendo guiados e guardados por Deus. Veja que eles estavam começando a sua jornada, eles tinham muitas outras cidades para conquistar. A primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Ok, a próxima cidade a ser tomada seria Ai, a cidade de Ai. Josué, como era um grande estrategista de guerra, mandou que algumas pessoas, uns espiões, fossem até a cidade espiar como é que era Ai. Os espiões foram e voltaram e falaram, essa cidade é muito mais fácil de conquistar do que a cidade de Jericó. Nós não precisamos usar todo o nosso aparato de guerra, todo o nosso exército para destruir elas. Vamos mandar apenas uns 2 ou 3 mil homens e que já é o suficiente. E foi isso que Josué fez. Mandou 2 ou 3 mil homens, mais ou menos 3 mil homens, e o que aconteceu foi uma derrota. Algo que eles não esperavam que ia acontecer. A Bíblia diz que eles se surpreenderam, o povo de Ai contra-atacou, matou 36 homens de Israel, perseguiu o exército de Israel e derrotou o exército de Israel. Quando Josué ficou sabendo disso, Josué ficou arrasado. Ele não se conformava. A Bíblia diz que Josué foi diante da arca do Senhor, se prostrou, se ajoelhou na arca do Senhor, colocou o seu rosto em terra, jogou pó sobre a cabeça em sinal de humilhação e começou a questionar Deus. Deus, por que isso? O que está acontecendo? O que as pessoas vão dizer do teu povo? E Deus falou para Josué, Josué, levante-se daí, porque Israel violou as minhas leis, as minhas regras. E por isso ele tem maldição no meio deles. Eles roubaram algumas coisas que seriam consagradas a mim para destruição. E por isso vocês estão amaldiçoados. Deus pede para que Josué faça o seguinte, reúna todo Israel.
Depois de reunir todo Israel, Josué fez o seguinte, seguindo os mandamentos do Senhor, Deus mostrou para ele qual era a tribo que seria, onde estaria o culpado. A tribo seria a tribo de Judá. Depois que Deus mostrou a tribo, Deus falou assim, mande a tribo de Judá para cá, mais perto. E agora eu vou escolher qual é o clã. O clã é um ajuntamento de famílias, famílias próximas. Qual é o clã que está o culpado? Então Deus escolheu o clã de Zerá. Depois, Deus falou assim, agora no clã de Zerá existe uma família. É a família de Zinri. Essa família tem o culpado. E dentro da família de Zinri, Deus apontou diretamente a Acã. E a Josué confronta Acã e pergunta para Acã, Acã, fale para mim, para que não se tenha essa maldição toda sobre Israel, para que Deus retire a ira dele sobre Israel, fale para mim o que aconteceu. E Acã confessou o seu pecado. Acã disse, olha, o que eu fiz foi o seguinte, quando a gente estava estava lá no meio da guerra, entre os despojos de guerra, eu peguei 2,4 kg de prata, uma barra de ouro e uma capa babilônica. Eu peguei isso, como eles moravam em tenda, Acã então pegou no meio da sua tenda, escondeu debaixo da sua tenda. E ali ele escondeu o ouro, a prata e colocou a capa por cima e fechou. Quando Josué ouve isso, manda que homens vão até a tenda de Acã e eles descobrem que realmente aconteceu isso. Josué dá uma punição muito severa. Ele manda que Acã, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, os seus animais que ele usava para sobrevivência, todo o ouro que ele roubou, a prata, a capa babilônica que era muito cara, todos os seus pertences, sua tenda, tudo que era de Acã, manda separar Acã e ele, Israel, apedreja Acã e os seus filhos. E depois disso, além disso, eles queimam tudo que é de Acã. Que coisa, que atrocidade, né? Que coisa difícil de falar nos tempos de hoje, quando a gente consegue ver um Deus amoroso, um Deus cuidador, e a gente comparar que é esse mesmo Deus que mandou Josué fazer isso. Graças a Deus que nós estamos vivendo no tempo da graça, porque hoje, se isso acontecesse comigo ou com você, e nós nos arrependêssemos de verdade, bastaríamos nós pedir perdão para Jesus, mas diante de um arrependimento genuíno, verdadeiro, e nós seríamos perdoados. Nos tempos de Acã, seriam apedrejados. A gente tira algumas lições dessa história. Primeiro, se quem cometeu o pecado foi Acã, por que os filhos dele foram queimados também? Bem, a Bíblia fala que os pertences que foram roubados estavam escondidos debaixo da tenda de Acã, o que mostra que os filhos, a família de Acã, foi cúmplice disso. Eles sabiam também. Então, isso traz uma lição grande para nós. Talvez você não cometa pecados, mas você concorde com eles. Como que você pode estar concordando com o pecado? Quando você está assistindo uma coisa que você sabe que é pecado e não deveria assistir, você de uma forma ou de outra, você está dando audiência, você está sendo cúmplice desse pecado. Quando você vê alguém cometendo algum pecado e esse alguém conta para você e você concorda, talvez por amizade, você está sendo cúmplice desse pecado. A Bíblia fala lá em 2 João, versículos 10 e 11, que aquele que recebe aquele que comete uma transgressão, e recebe, ou seja, aceita, também está concordando com essa transgressão e também comete essa transgressão com ele. Então, uma lição para nós, dos filhos de Acã, eles não pegaram a capa, eles não roubaram a capa, nem o ouro, nem a prata, mas eles viram, concordaram e estavam concordando, sendo cúmplices naquilo. Nós, muitas vezes, não praticamos determinadas coisas, porque nós temos um padrão que a Bíblia nos manda de comportamento, de moralidade, e a gente quer ser igual a Jesus. No entanto, a nossa carne vive querendo algumas coisas que são contra o nosso espírito. E algumas vezes, algumas pessoas acabam cedendo às tentações da carne, não cometendo o pecado, mas assistindo o pecado. Eu pergunto para você, o que você anda acessando? O que você anda vendo? Com quem você está andando? Talvez você não precise nem cometer o pecado, mas se está andando e concordando com isso, você é cúmplice. Pense bem, se um homem comete um assassinato e tem alguém do lado vendo ele cometer o assassinato e ajuda a esconder o corpo, por exemplo, essa pessoa é tão culpada do assassinato como quem
quanto quem puxou a arma. Foi isso que aconteceu com os filhos de Acã. A Bíblia não... Esse negócio de que existe maldição hereditária, que os filhos pagam pelos pecados dos pais, não existe. Então, eles não estavam sendo punidos pelos pecados do pai. Eles estavam sendo punidos pelo pecado deles mesmos, porque eles foram cúmplices no pecado do pai. Uma outra lição que nós temos para nós aqui é que Acã, assim como nós, poderia ter escolhido a Deus e evitado as consequências. E veja que ele trouxe consequência não somente para ele trouxe consequência para Israel, trouxe consequência para ele mesmo e trouxe consequência para toda a geração que viria depois dele. Não veio porque foram mortos. Veja, às vezes, uma pequena ação nossa pode desencadear toda uma grande reação que traz consequências para o resto da nossa vida. Eu já vou falar isso no final, mas antes eu quero que você medite em mais uma coisinha. Você vê que quando Acã pegou aquela capa e pegou aquele ouro e pegou aquela prata, fez mal para ele e fez mal para Israel. E por que aquela capa, aquele ouro e aquela prata não fazia mal para o povo de Jericó? Existem coisas que nós somos privados de fazer porque nós somos consagrados a Deus. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de você? É isso mesmo. Deus tem ciúme de você, ele é intolerante com o pecado, tolerância zero. Deus não quer nada de pecado. Você lembra quando nós falamos sobre o pecado ser tóxico? Que nós damos um exemplo daquela lagarta que bastava só encostar um dedinho nessa lagarta e você poderia até morrer? A mesma coisa acontece com o pecado. O simples toque do pecado pode trazer grandes consequências. Então, às vezes, o que faz mal para você, o que não faz mal para o mundo, faz muito mal para você. Quem sabe você vê os seus amigos de escola, os seus amigos de faculdade, fazendo coisas que são erradas, que você sabe que é erradas, fazendo pecado e não faz mal nenhum para eles. Pelo contrário, eles até se julgam bons, até se digam, tá vendo? Nós realmente sabemos nos divertir, olha só o que nós estamos fazendo. Talvez para eles não tenha problema nenhum, mas quem tem um plano com Deus é você. Quando Deus te chamou, ele vai requerer de você um padrão de santidade que talvez não vai requerer dos teus amigos, porque você foi consagrado. Quando você aceitou Jesus, colocou sua vida diante de Deus, tolerância zero para o pecado. Então vai fazer muito mal para você, muito mais mal para você, se você experimentar aquilo que eles estão fazendo, do que para eles mesmos. Pense nisso. Aquela capa, aquele ouro e aquela prata não fez mal para o povo de Jericó. Mas quando entrou num lugar que era santificado ao Senhor, e ainda num campo onde Deus disse que não deveria ser tocado, então trouxe morte. Isso pode acontecer com você também. Não é porque você vê os seus amigos fazendo coisas que não agradam ao Senhor que você também pode fazer. Não é porque você não vê consequências imediatas na vida dele que você não vai ter consequência também. Você é outro patamar, meu amigo, que aceitou Jesus, que segue com Jesus. Você é outra história, você é consagrado e você está sendo lapidado, trabalhado para exercer uma grande obra nas suas vidas, na tua vida. E eu digo para você com toda certeza, vale a pena você se consagrar, se privar das capas babilônicas, da prata desse mundo, do ouro desse mundo, para se dedicar àquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai ser muito usado. Então, só para a gente resumir a nossa aula de hoje em relação ao pecado de Acã, sobre o que a gente aprendeu. As consequências dos filhos de Acã não foi por causa do pai, foi por causa deles mesmos. Eles foram cúmplices. Cuidado, quando você assiste alguma coisa, eu vou ser muito direto com você. Se você sabe que pornografia é errada e é pecado, e você assiste, você está sendo cúmplice. Segundo, Acã poderia ter escolhido dizer não. No entanto, ele disse sim. E terceiro, Deus tem um jeito diferente de trabalhar com cada um. Talvez as consequências para você de cometer um determinado pecado que todo mundo comete pode ser muito mais desastrosas do que para eles, porque você é separado e escolhido por Deus. Pense nisso.